Boa tarde a todos. Vereador Jean Lopes. Solicito ao nobre vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da nossa sessão ordinária. Vereadora, primeiramente, boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a chamada dos senhores e senhoras vereadores para a constatação do quórum. Vereadora Ana Carina, vereador Antônio Lino da Silva, vereador Taubaté Guimarães presente, vereador Caio Cunha presente, vereador Carlos Evaristo da Silva, vereador Carlos Zucareschi presente, vereador Cláudio Miaki presente, vereador Clodoaldo de Moraes presente, vereador Emerson Hong, vereador Chico Bezerra, vereador Iduígues Ferreira Martins presente, vereador Jean Lopes na primeira secretaria, vereador Juliano Abi presente, vereador Marcos Furlan, vereador Mauro Araújo na presidência, vereadora Odete Souza, vereador Olímpio Tomiyama presente, vereador Pedro Komura, vereador Protásio Nogueira presente, vereador Sadal Sakai presente, vereador Roberto Valença Lima presente, vereadora Odete Souza presente, vereador Rubens Fernandes presente, vereadora Vera Rainho presente, Dezesseis dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. Mas isso aí não. Pelo menos você não falou nada comigo. Quantos? 16 senhores vereadores presentes, há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica a sanção da Lei 7232/2016 e encaminha o respectivo autógrafo. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofícios 1066/2016. Comunico o recebimento do requerimento 98/2016, de autoria do vereador Mauro Araújo. Responde parcialmente aos questionamentos e informa a necessidade da dilação do prazo para a cumprimentação da resposta do mesmo. À disposição dos senhores vereadores. Coloca aqui, isso aqui primeiro antes das atas. Lê só isso aqui. Tá. Senhor presidente, recebemos, protocolizado nesta casa, carta aberta referente à participação das câmaras municipais do Estado de São Paulo na comemoração do Dia Nacional do Extensionista Rural, dia 6 de dezembro. À disposição dos senhores vereadores. Atas das seguintes sessões ordinárias, do dia 2 de agosto, do dia 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 e 30 de agosto. Números das atas: 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Justificativa ao projeto de lei 182/2016, de autoria do vereador Mais ou menos.
Juliano Abi, PSD, Taubaté Guimarães, PMDB e Marcos Furlan, DEM. Declara de utilidade pública municipal a Liga Mogi Cruzense de Futsal. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 182/2016, de autoria do vereadores Juliano Abi, Taubaté Guimarães e Marcos Furlan. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Projeto de lei número 183/2016, de autoria do vereador Mauro Araújo, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Mogi das Cruzes, ADMC. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação justificativa ao projeto de lei número 183/2016, de autoria deste vereador, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Mogi das Cruzes. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes a este assunto. Requerimento 206/2016, colhendo o plenário. Ínclitos vereadores, no dia 21 de novembro de 2016, o grupo Chibata completou 40 anos desde a abertura de sua primeira unidade em Mogi das Cruzes. Nesta época, o patriarca Masonosuke Chibata e sua esposa Kimie deixaram o trabalho no campo para construir a primeira unidade desse grupo empresarial. Seu exemplo tem sido o maior legado aos filhos, João, Antônio e Paulo, que primeiramente ampliaram a unidade existente e em seguida abriram novas unidades com instalações modernas no modelo hipermercado. Em 99, integrou-se ao grupo a família Kimoto e, a partir daí, grandes mudanças foram operadas, como a aquisição de mais 2 unidades e a posterior venda de 6 unidades ao Grupo Pão de Açúcar. Assim, em 2004, o grupo iniciou a retomada dos negócios em Mogi das Cruzes, hoje com 19 lojas, embasado em valores familiares aliados à modernidade e à qualificação técnica. O grupo Chibata prepara-se para inaugurar sua 20ª unidade, que está sendo construída em São José dos Campos, com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2017. Em razão da relevância que o Grupo Chibata representa no mundo dos negócios do Cone Leste Paulista, sobretudo o Alto Tietê e Vale do Paraíba, sendo um exemplo de empreendedorismo, equivale-me do presente para requerer, nos termos do regimento interno, que seja consignado votos de louvor e congratulações ao Grupo Chibata, estendido a toda a diretoria. Requero ainda que seja dado ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo aos diretores do Grupo Chibata. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 5 de dezembro de 2016, Juliano Abi, vereador PSD. Coloco em discussão requerimentos 206/2016, de autoria do vereador Juliano Abi, que solicita votos de louvor e congratulações ao Grupo Chibata. Não havendo em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 207/2016, colhendo o plenário. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do vereador Carlos Evaristo da Silva, Ana Carina Pirillo, Marcos Furlan, Pedro Redec e Kumura. Anotar as presenças dos vereadores Ana Carina, Marcos Furlan, Pedro Kumura. Requerimento 207/2016, colhendo o plenário. As cidades de Mogi das Cruzes e Guararema perderam, no dia 2/12/2016, uma grande representante da educação pública de nossa cidade, a professora aposentada Neuza Maria Royals de Matos, que faleceu aos 65 anos. Dona Neuza pertence a uma família tradicional de nossa região
sendo viúva do senhor Celso Ferreira de Matos e mãe de 2 filhos, a senhorita Camila Royals e o senhor Fábio Royals de Matos. Isto posto, requer a mesa diretiva obedecer as formalidades regimentais e ouvidos o sempre soberano plenário, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de profundo pesar pelo falecimento de Neuza Maria Royals de Matos, ocorrido no dia 2 de dezembro deste. E, finalmente, que do deliberado por essa casa edilícia seja dado conhecimento à família, transmitindo-lhe as sentidas condolências do legislativo mogiano pelo lutuoso acontecimento que deixa uma lacuna em nossa cidade. E que o exemplo de mulher sirva de inspiração para que cada vez mais pessoas possam reconhecer o valoroso empenho das professoras para garantir a educação de nossa população. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 6 de dezembro de 2016, Juliano Abbe, vereador PSD. Coloco em discussão o requerimento 207/2016, de autoria do vereador Juliano Abbe, que trata de votos de pesar. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 208/2016, colhendo o plenário. Requer a mesa obedecer às formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, a justificativa de minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro do corrente ano, uma vez que tal ausência foi motivada por viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse da cidade. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 6 de dezembro de 2016, Mauro Luiz Claudinho de Araújo, vereador PMDB. Senhores vereadores, antes de colocar em discussão o requerimento 208/2016, gostaria aqui de registrar a presença do presidente, nosso amigo Francisco Cândido, presidente do Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e região, e também dos membros da diretoria que se encontram aqui na tribuna e também lá na galeria. Sejam bem-vindos a esta casa, a convite, acho que do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Sendo assim, senhores vereadores, muito obrigado pela presença. Coloco em discussão o requerimento 208/2016, de autoria deste vereador. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 208. Mas não está nem protocolado. Vai na quarta. Vai amanhã. Se fosse protocolado, eu até colocaria. Não vamos colocar. Quer colocar agora? Lê aí. Põe aí. Manda protocolar lá. Tem foto? Assina aí. Manda lá, moção. Moção. Egrégio plenário. Senhores vereadores, o Banco do Brasil hoje é o maior investido em crédito agrícola, entre outros programas de desenvolvimento social. Porém, com a reestruturação anunciada, que irá fechar 402 agências, transformar outras 379 em prontos atendimentos, extinguir 31 superintendências regionais, aposentar 18 mil bancários e cortar 9 mil cargos. Temos como meta a privatização. E esse caminho pode ser o mesmo a ser adotado para a Caixa Federal e demais empresas públicas. A campanha em defesa de serviços e empresas públicas, entre as quais o Banco do Brasil, foi lançada em junho deste ano no Rio de Janeiro e já se espalhou por mais de 14 estados e regiões brasileiras. Além da Argentina, a campanha nasceu na luta contra o PLS 555, projeto que pretendia transformar todas as empresas públicas em sociedade anônimas. Após uma grande mobilização nacional dos movimentos sindicais, sociais e associativos, foi possível obter avanços no texto do projeto, que acabou se tornando o Estatuto das Estatais ou Lei de Responsabilidades das Estatais. No entanto, as empresas e serviços públicos estão sob ameaça direta e indireta constante nesse governo, exigindo a organização dos trabalhadores para reagir a esse retrocesso. Diante do exposto aqui, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apela à direção do Banco do Brasil e ao excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República, para a suspensão do processo de reestruturação da instituição, com fechamento de agências e demissão de funcionários. E, finalmente, seja oficiado o excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, dando ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, doutor Luiz Beraldo de Miranda, 30 de novembro de 2016, Clodoaldo Aparecido de Moraes, vereador PR, que consta com o número regimental de assinatura
diante da propositura. Senhores vereadores, eu vou colocar em discussão a moção apresentada pelo vereador Clodoaldo, em respeito aqui ao pessoal dos sindicatos bancários que se fazem presentes. Ainda não tem um número, será numerada posteriormente, mas a pedido do vereador Clodoaldo, essa presidência deferiu a entrada da moção para hoje, que pede a moção de apelo ao senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da República, para que reveja o processo de reestruturação do Banco do Brasil. Com a palavra, em discussão, o vereador Clodoaldo de Moraes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado à mesa diretiva, demais vereadores, também a direção dos sindicatos bancários que se encontra aqui nessa tarde, na figura do seu presidente, do seu tesoureiro Francisco Carlos Cândido e Cleiton Teixeira e demais diretores, que participam dessa sessão. Senhor presidente, essa moção visa apelar ao presidente Michel Temer para rever o processo de reestruturação que foi iniciado junto ao Banco do Brasil, onde prevê fechamento de milhares de agências. E, em consequência disso, vários trabalhadores serão também demitidos. Se não fosse só isso, senhor presidente, também irá causar um grande transtorno à comunidade e à população, porque as agências do Banco do Brasil, elas são instaladas, senhor presidente, em muitas áreas onde a maioria dos bancos do sistema privado não tem interesse de manter uma agência ali. Fora isso, o Banco do Brasil também é um dos grandes incentivadores agrícola, créditos subsidiados, enfim, são várias questões que o Banco do Brasil, por ser um banco público, um patrimônio do Brasil, com certeza a gente apela nessa casa, com a esperança que os vereadores também aprovem essa moção, pedindo que o presidente reveja essa posição. Já foram fechar 3 agências aqui em Mogi, 3 agências aqui em Mogi. É uma demonstração realmente que a população hoje, o grande índice de reclamação no PROCON, nas redes sociais, até na imprensa, é o atendimento bancário. A falta de funcionário, a falta de agência bancária, o atendimento realmente precário pela falta de funcionário, e isso ocasiona enormes filas. Um questionamento muito grande também é a questão dos juros altíssimos, as taxas de financiamento, enfim. E agora a gente briga tanto para melhorar o atendimento bancário, mais agências, como foi aberta agora recentemente a Caixa Econômica Federal em Jundiapeba. É uma demonstração que aqui um bairro grande, com mais de 28, 30 mil habitantes, hoje goza com a agência bancária da Caixa Econômica Federal. A gente briga sempre por abertura de agência, por mais contratação. E o Banco do Brasil já fechou 3 agências na nossa cidade, e essa reestruturação tem colocado muito pais e família e trabalhadores na rua. A gente sabe que os bancos têm tido lucros exorbitantes, não tem por que justificar essa reestruturação. O sistema financeiro tem atravessado a crise, tem atravessado todos esses anos, batendo recordes de lucro. Então a gente aqui apela aos nobres pares essa tarde, que junto com a gente aprove essa moção, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter colocado aí, por inclusão aí na pauta de hoje. Agradeço a Vossa Excelência, uma demonstração realmente de atenção e de carinho à diretoria do sindicato, e agradeço a atenção que você tem dado ao nosso mandato, e a gente espera que essa casa aprove na tarde de hoje. Encerrada a discussão. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, boa tarde. Eu quero compartilhar do pensamento do vereador Clodoaldo. E assinei também a moção e tenho absoluta certeza que essa casa irá aprová-la, porque é uma medida drástica do governo fechar centenas de agências do Banco do Brasil, pelo Brasil afora. Isso vai provocar problemas de atendimento ao público, com certeza vai iniciar um processo de demissão voluntária, o que no futuro trará prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras, porque às vezes na ansiedade de pegar a sua indenização, entra nessa conversa. Está aqui o presidente do banco, o presidente do sindicato, o companheiro Chiquinho, sabe muito bem como isso ocorre. Muitos naquela ansiedade dos valores que o banco oferece, entram nesse PDV, nesse plano de demissão voluntária, e depois nós teremos mais problemas na sociedade. Então eu quero aqui também reforçar a moção para que
o presidente da República volte atrás nessa medida drástica de fechar centenas de agências do Banco do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ainda em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção. Proposições publicadas, indicações de números 607 a 616/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 607 a 616, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não constam papéis a serem tratados no expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, passo a palavra para o primeiro vereador inscrito para falar em expediente, o vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Quero também cumprimentar a diretoria dos sindicatos bancários de Mogi e região que aqui se encontra, cumprimentando a figura do Chiquinho, presidente, Cleiton e outros companheiros que aqui estão. Cumprimentar a população que nos acompanha através da TV Câmara, a imprensa. Senhor presidente, eu quero abordar nessa tarde a crise que eu considero uma crise institucional que o Brasil vive. Uma crise institucional que o nosso país passa neste momento. Embora eu sempre advogo da ideia de que nós devamos focar o debate nos problemas de nossa cidade, mas nós não podemos achar que Mogi está desfocada do cenário nacional, porque tudo que ocorre a nível de Brasil, no que se trata de políticas, acaba refletindo em nossa cidade. Hoje está dando entrada no Congresso Nacional um projeto, uma PEC de reforma da Previdência, que para se aposentar integral terá que trabalhar 49 anos, quase 50 anos, para se aposentar integral. E quem, no dia da promulgação da PEC, estiver com 45 anos, vai entrar no novo sistema, mulher no caso, e o homem com 50 entrará no novo sistema. Ou seja, para aposentar integralmente terá que trabalhar 49 anos. Então, uma coisa absurda, uma pessoa aos 50 anos de idade, um homem, para se aposentar integralmente, terá que trabalhar mais 49 no total, na soma total. O que já trabalhou e atingiu os 49 anos de trabalho. Ou seja, muitos brasileiros e brasileiras iam morrer sem conseguir se aposentar. É lamentável, é triste. Então o Brasil vive um problema, uma crise institucional. E por que eu avalio que o Brasil vive uma crise institucional? Porque nunca ocorreu na história do Brasil dois presidentes das duas casas legislativas serem retirados pelo Poder Judiciário. O Cunha foi retirado pelo Poder Judiciário, está preso, e o Renan Calheiros ontem foi retirado pelo Poder Judiciário. Está afastado da presidência do Senado. Agora, no momento em que o Brasil vive um debate sobre uma PEC que congela os gastos públicos, sobre uma PEC que reforma a Previdência, sobre vários temas importantíssimos para o Brasil, e você tem destituído pelo Poder Judiciário dois presidentes das duas casas legislativas do Brasil.
Agora, o que é interessante, o que é de se avaliar e fazer um debate mais aprofundado. A mesma população que considerou heróis aqueles que em abril caçaram a presidente Dilma, semana passada foram para a rua chamá-los de bandidos. É o mesmo Congresso, é a mesma Câmara Federal, é o mesmo Senado, que uma hora, em abril, foram considerados heróis e agora são bandidos por causa do debate da lei anticorrupção. Nós vivemos, então, um momento extremamente delicado. E o que ocorre? Na medida em que o Senado começa a discutir a lei anticorrupção e determina medidas para coibir, para ter uma norma sobre o abuso de autoridade, o presidente do Senado, ele é retirado do seu posto por uma decisão liminar do presidente do ministro Marcos Mello. Marcos Mello, não. Marcos Mello, não. Marco Aurélio de Mello. Os Mello, então, está lá e está aqui. Está lá e está aqui. Então, veja bem, senhor presidente, o que eu quero aproveitar a oportunidade para levantar esse debate, porque ele é de suma importância para nós, ele reflete na nossa vida. Nós não podemos hoje ter o presidente do Senado destituído do cargo, ter o presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara preso, o Cunha, num momento político importantíssimo para o Brasil. Pois não, vereador Caio? Vereador Eduígues, estava hoje conversando exatamente sobre isso, sobre a crise política, a crise moral e a crise ética que assola o nosso país, a crise institucional também. Conseguiram, nas últimas semanas, colocar como o grande poeta Chico Science dizia na sua música, da lama ao caos. Sobre o fato da Previdência, é engraçado, né? Porque é o trabalhador, é o contribuinte que é o que mais sofre. Agora, por que será que no Senado da República, os senadores, vereador Mauro Araújo, não sei se Vossa Excelência sabe disso, bom, o mandato de um senador é de 8 anos. É de 8 anos. Mas se ele cumprir apenas 180 dias, a partir do momento que ele está na função 180 dias, ele já tem a aposentadoria dele garantida. Isso acabou. Acabou, isso era até 97. Isso era até 1997. Bom, essa informação que eu acabei de ler, inclusive em um jornal, o jornal não é conceituado. Bom que seja. A N regalias, a N fatores, a N valores recebidos pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara, pelos deputados, pelos senadores, que muitas vezes a população ela até acha que a gente também recebe isso, porque nivela tudo por baixo. Agora, a classe política, né, vereador Eduígues, tem que dar um exemplo nessa situação, como, por exemplo, o senador Antônio Regufe, que assim que assumiu o seu mandato como senador, abriu mão de N regalias que o Senado recebe, inclusive da sua aposentadoria. Mas somando, né, assim, dessa vez com a sua fala, reforço que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, vereador Eduígues, e algo precisa ser feito. Não vejo que a questão foi apenas Dilma e Lula. Eu duvido que alguém ache, alguém do
do Congresso, alguém da Câmara, lá dos deputados que votou contra a Dilma, algum herói. Pelo contrário, viraram motivo de gozação pela forma em que foi feita a votação, pela minha família, por fulano e por Beltrano. De fato, é necessária uma renovação, é necessário que a população se organize para desorganizar esse covil implantado em Brasília. Obrigado. Senhor presidente, eu quero... Vereador Duígues. Pois não, vereador. Pois não, senhor presidente. Me permita, eu vou pedir aqui para o vereador João Lopes subir a presença. Eu gostaria de comentar junto com Vossa Excelência. Vereador Duígues, senhor vereador Caio Cunha, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, nesse ponto o vereador Duígues está certo, da gente não misturar algumas coisas, vereador Duígues. A gente não misturar uma reforma política, o combate à corrupção no Brasil, com o desequilíbrio entre as instituições. Não pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, numa liminar, barrar o presidente do Senado, tirar o presidente do Senado. Isso precisa ser votado, no mínimo, no plenário do Senado, ou senão a gente não precisa de instituições. Quero ver a gente tomar cuidado nesse momento, porque se a gente for falar de regalias, e todos nós somos contra regalias, principalmente nesse momento que a gente está falando de reforma da Previdência, e ela, infelizmente, parece que ela precisa ser feita mesmo, aonde nós temos as maiores regalias é no Poder Judiciário. Ou não é verdade? Ou não é verdade? Me fale um funcionário público que receba maior salário que um desembargador. Não existe. Não existe um desembargador no estado de São Paulo que ganha menos do que R$100 mil no contra-cheque. Então, a gente precisa tomar cuidado nessa discussão. A gente está aqui com a população, claro que todos nós estamos enojados com a corrupção no Brasil, com os desmandos que foram feitos, entendeu? Separar o que é crime do que é perseguição política, como se todos, sem exceção, fossem condenados. Até hoje eu escuto que vereador com um mandato ele tem direito à aposentadoria. Isso não existe desde as décadas de 80. O vereador não tem direito nem a 13º. Aposentadoria, queria ver um promotor entrar no regime do INSS como qualquer outro trabalhador, defender o regime único. Então, a gente separar o corporativismo por diversas instituições com o combate à corrupção. Claro, o combate à corrupção, ele é inerente. Não há como ser não existe meio honesto, não existe meio decente, não existe meia formação, meio caráter. Ou se tem caráter inteiro, e todos nós queremos homens públicos, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário, pessoas que tenham ética, mas que respeitem. Eu tenho uma pessoa a quem eu acho um demagogo, acho ele uma figura política estranha no Brasil, mas o que foi feito com ele, com o ex-governador Antônio Guarotinho, no Rio de Janeiro, num processo que não é processo. Ele foi decretado a prisão num inquérito. Daqui a um pouco, então, a gente não precisa ter mais julgamento. Ou não foi agora, com o diretor, o Tribunal de Justiça do Paraná, nós tivemos um executivo da OAS, 36 anos, preso, ficou 1 ano preso. Esse cara está com a mancha de desonesto para o resto da vida. Perdeu a mulher, perdeu o emprego, e agora o Tribunal de Justiça julgou ele inocente por unanimidade. Que sociedade é essa que nós queremos viver? Se nós vamos fazer que nem naquela época do caças às bruxas, sair matando todo mundo em nome de Deus, a gente não precisa ter as instituições. Acho que nesse momento, há de se ter tranquilidade. Eu estou até um pouco chateado hoje, porque eu tive minhas contas rejeitadas hoje por um juiz, por causa de R$20. E o comprovante está lá. R$20, R$60 mil, R$20, não dá 0,01%.
Está estampado meu nome agora nas internet como se eu fosse desonesto. E é essa a justiça que nós queremos? É isso? É assim que vai ser? Essa é a verdade do judiciário? O comprovante está lá, declaração está lá, o Ministério Público pediu pela aprovação da conta, o juiz reprova. Rejeita. É isso. Se a gente for ser assim, para quê? Para que instituição? Agora, eu vou ter que contratar um advogado, que vai me custar muito mais do que isso, vou ter que acionar o Tribunal Regional Eleitoral lá em São Paulo, entendeu? Passar o estresse todos esses dias, porque eu tive cuidado de declarar tudo aquilo que eu fiz. Era melhor não ter feito nada, teria passado. Quis fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado o que é mordomia, o que é que a gente precisa consertar nesse país, do que é uma ditadura. Senão daqui, eu quero lembrar a década de 60, os homens, os expoentes da sociedade eram os militares, eram os brigadeiros. Hoje, como é o juiz Sérgio Moro, tinha o brigadeiro, que era o famoso na época do Getúlio Vargas, era o queridinho da população nacional. Daqui um pouco nós vamos ter a ditadura do judiciário. Obrigado. Presidente, permita prosseguir, eu sei que o tempo já estourou, mas eu acho necessário Por favor, fazer esse debate. continue. Para concluir, senhor presidente, eu acho, essa é uma visão desse vereador, que essa crise institucional, ela terá um fim com eleições diretas, que alguém seja eleito com a legitimidade popular para governar o Brasil. Infelizmente, o que nós observamos todo dia, em 6 meses, 6 ministros caíram por problemas éticos. O presidente da Câmara foi preso, foi cassado, o presidente do Senado está afastado. E nós temos aí uma pauta extremamente importante para o Brasil. E para concluir o meu raciocínio, eu queria aqui dialogar um pouco com o vereador Caio Cunha, no seguinte sentido. Na época do Brasil Império, só podia ser político quem fosse alfabetizado, livre e tivesse posses. Dinheiro, terras, títulos. Só a elite poderia ocupar espaço na vida política. A classe operária jamais poderia concorrer, porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha terra e ela tinha que trabalhar. Porque para se dedicar à política integralmente, como Vossa Excelência faz, eu faço, e vários vereadores aqui, tem que ter uma remuneração, que não pode ser um absurdo, que não pode ser algo absurdo como observamos em algumas esferas de poder no Brasil, não o caso nosso de vereador e vereadoras. Então eu acho o seguinte, temos que combater todo tipo de corrupção, temos que ter o máximo de transparência, mas aqueles que trabalham na política de forma digna e se dedicam a ela, tem que ter a remuneração e digna. Esse é o meu raciocínio. Sem mordomia, sem exageros, tá? Combatendo a corrupção e com transparência. Esse é o meu raciocínio. Nós vamos voltar àquela época que só os coronéis, só os donos de cabeça de gado e vasta extensão de terra e que tinham título que poderiam governar o Brasil. Então eu acho o seguinte, a política é um espaço que tem que ser para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduígues. Com a palavra o vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero só fazer um relato do final de semana que houve a 6ª conferência da cidade. E aí eu quero cobrar aqui o meu colega Caio Cunha, o vereador Caio Cunha. Deixa eu pedir para o vereador Caio Cunha aqui. Eu não consegui encontrar Vossa Excelência lá na 6ª conferência lá. E aí eu estou só cobrando Vossa Excelência e o vereador Clodoaldo deixaram eu sozinho lá na 6ª conferência lá. E eu tenho que cobrar porque eu quase perdi a vaga de delegado porque faltou alguém para votar.
E aí foi uma briga danada com Ribeirão Preto, com outras cidades, para a gente conseguir a vaga. Mas eu trago a informação de que a gente conseguiu a vaga para representar a nossa região com um delegado lá na 6ª Conferência Nacional do ano que vem. E a gente discutiu sobre saneamento básico, que é muito importante. E foi legal o debate, e era uma coisa que eu acho que todo mundo, todos os vereadores e vereadoras deveriam participar. Porque o debate foi muito forte sobre as questões de ocupação das áreas urbanas. É um debate que nós fazemos hoje, desses espaços urbanos que no dia a dia nós levamos a discutir a questão das favelas, as questões das comunidades, e houve uma discussão até um momento lá de uma frase da favela. E os representantes das favelas fizeram questão de ser chamado de favela mesmo. Porque comunidade, existe um monte de setores que é comunidade. É a comunidade do samba, é a comunidade do esporte, a comunidade... E eles querem ser chamados a comunidade da favela. E o vereador Eduígues, que acompanha sempre o trabalho desse pessoal carente, e lá estavam algumas entidades como ONG, como comunidades que defendem essas pessoas que são os sem tetos, os sem local para morar, e a discussão forte com os empresários do repasse de verbas para a questão da infraestrutura destas áreas urbanas. E a discussão foi no sábado, era para terminar às 5 horas da tarde, teve alguns grupos lá que terminaram às 7 horas da noite, vereador Eduígues. E no domingo, todo mundo achou que o pessoal talvez não estaria lá no domingo. Quando foi 9 horas, estavam todos os grupos de debate, que era para terminar meio-dia, acabou terminando 3 horas da tarde. E eu quero aqui fazer até um protesto ao governo do Estado, que não deu o suporte que deveria dar para essa discussão. Se não fosse o prefeito da capital de São Paulo e mais algumas prefeituras, esse evento muitas vezes talvez não teria saído. Mas eu fico me perguntando assim, se nós queremos melhorar as cidades, se nós queremos melhorar esses espaços urbanos, nós temos que discutir. Não tem como você sentar, e agora há pouco eu vi aqui o vereador, o presidente dessa casa falando, o vereador Eduígues falando, o vereador Caio Cunha falando aqui, sobre uma questão que está acontecendo no Brasil, e antes, vereador Mauro, ela acontecia só em Brasília. Agora começou a acontecer nos estados, e começou a discussão nos municípios. E isso me remete a um período de 1962, que terminou em 64 com a Revolução, com um golpe. E nós podemos acompanhar nesse caminho. Quando alguém que não tem o respaldo da população começa a tomar decisão, o caminho é um só. É alguém ter a força das armas e fazer o comando, e fazer o levante e trazer uma nação para uma situação complicada. Eu digo assim que eu prefiro aquelas pessoas que muitas vezes discutem ideias e usam suas ideias como arma para fazer uma revolução com pensamento, com destaque, com a comunidade. E gente que usa a sua vontade atrás de uma trincheira, de uma caneta, ou de uma arma, ou de um tanque, para fazer o levante e tomar uma sociedade. Eu estou falando isso porque quando eu comecei a ler alguma coisa voltada, o que é se formar uma sociedade, foi lá na escola quando eu li um livrinho chamado Educação Moral e Cívica, que começava uma discussão nesse sentido. Hoje, não é só que não. O mundo começou uma discussão da direita, extrema direita. E essa discussão está hoje avançando nos países e começa a discutir aqui também. Eu acho que quando você começa a dizer assim, nós não precisamos dos políticos, nós não precisamos dessa classe de trabalhadores, que é a discussão dos políticos, eu quero alguém que não faça político. E quando você sai candidato, você virou o quê? Político. Esse é o tamanho. E aí vem de encontro que aquilo que o vereador Mauro estava falando. É assim, alguém através de um poder, de uma instituição, começa a comandar outra instituição.
E a isso o vereador Eduígues disse ali agora, de um presidente eleito majoritariamente com o voto da sociedade. Mas, vereador Eduígues, tem um levante também. A nossa presidenta, que foi retirada, foi com o voto também. E por outro caminho também acabou perdendo a presidência. Eu fico agora me perguntando, que caminho tomar? Que caminho a gente sentar para discutir? Eu sempre ouvi falar que os poderes são constituído, harmônico, mas independente. E agora eu estou vendo os poderes brigando e tomando posição sobre o outro poder. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo. Porque essa história não faz muito tempo. Ela aconteceu no nosso país. Já aconteceu nos países vizinhos. Já aconteceu em outros países ao mundo afora. E eu não gostaria que acontecesse aqui. Eu estou torcendo para que os membros dessas instituições sentem e discutem. Ontem eu ouvi uma voz muito calma, serena, da ministra Carmen Lúcia, dizendo o seguinte, que precisamos sentar, discutir, conversar e tomar uma atitude que seja de respaldo para todos nós. Nós estamos aqui hoje, discutindo numa instituição que é o parlamento do nosso município, mas no dia a dia discutindo outras coisas que acontecem no entorno lateral. E aquilo que você faz, que está na legislação, que você acha que está certo, e você cumpre a legislação, aí você acaba levando como é que eu vou dizer aqui, um pito dizendo assim, você não está certo. Mas o que foi pedido para fazer era aquilo, e você faz. E aí depois você tem que contratar alguém para discutir o seu assunto, que tem que ir para um colegiado para alguém cuidar disso. Eu tenho muito medo disso. Eu gosto de cumprir legislação, mas eu gostaria que a legislação fosse firme, que aquilo que eu estudei, aquilo que eu interpretei e aquilo que os professores disseram nos bancos das faculdades, eles realmente tenham respaldo e ressonância na sociedade. Quando aquilo que você estudou e que os professores disseram que aquilo é verdade, e aí você vai para alguém que vai fazer um julgamento, diz que aquilo que você aprendeu está tudo errado, aí eu tenho muito medo dessa situação. Porque assim, nós temos aí um grande caminho para percorrer, mas estão aí os nossos filhos, estão os nossos netos, que vão percorrer um grande caminho, e qual é a segurança jurídica que nós vamos dar a ele. Então, eu fico aqui me perguntando muitas vezes, talvez as palavras são lindas, tem que acabar com tudo isso, mas eu faço uma pergunta na outra ponta, colocar o que no lugar? Qual é o projeto que você tem? Quando alguém diz assim, que é só para acabar, e não tem uma ideia para dar uma continuidade, eu tenho muito medo. É quando alguém chega para mim e diz assim, isso aqui está errado, eu já faço logo a pergunta na seguinte, o que é o certo? Você tem uma ideia? Você tem um projeto? Não, só sei que está errado. Então não adianta. Então alguém que quer só destruir, eu acho que não vale a pena. Mas só para voltar lá um pouquinho, lá no início da minha fala lá, foi muito bom no sábado e domingo, a discussão de que nós discutimos a questão da ocupação urbana. E esta questão da ocupação urbana é outra preocupação muito grande para os próximos prefeitos, para os próximos vereadores, para a sociedade que vai cuidar diretamente desse setor. Porque quando você cuida, e ainda mais do tema que eu tratei, que é saneamento básico, quando você cuida desse assunto, você está cuidando de educação, você está cuidando de saúde, você está cuidando de vida. Isto é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito para falar no expediente, solicito ao nobre vereador Jean Carlos Soares Lopes que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da ordem do dia. Vereadora Ana Carina. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Ducaresque, presente. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, da primeira secretaria.
Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Komura, presente. Vereador Protásio Nogueira, na segunda secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Fernandes, presente. Vereadora Vera Raim. Os 17 senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores presentes. A Quórum regimental, solicito ao vereador Jean Lopes que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei 146/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação de convênio celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde para fins que especifica, que consta com os pareceres pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 146/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que aprova convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, pelos termos que especifica, e dá outras providências, que conta com os pareceres conjuntos das comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 148/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar convênio com o DETRAN para os fins que especifica e conta com os pareceres em conjunto pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 148/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata de autorização para o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN, e dá outras providências, que conta com os pareceres em conjunto das comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Transporte e Segurança Pública. Não havendo, então, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, o projeto de lei que autoriza o convênio número 148/2016. Senhor presidente, não constam mais papéis serem tratados na ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se amanhã, quarta-feira, em seu horário regimental. Está encerrada essa sessão.